Se você pensa em morar na Flórida, você precisa se atualizar, principalmente quando o assunto é imigração. E nessa de atualização, você também precisa estar ciente sobre a nova lei anti-imigrante ilegal que vai entrar em vigor aqui no estado da Flórida. O que é essa lei? O que isso pode impactar na vida dos imigrantes que já moram no estado da Flórida, né? Principalmente os imigrantes indocumentados. E para você ficar por dentro desse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, porque esse vídeo é para poder trazer mais informação em um ambiente onde se cria tanta informação mentirosa, um alarde em cima dessa situação. É importante você estar ciente aos fatos e o que isso realmente poderia impactar diretamente na sua vida, caso você deseja vir morar na Flórida ou na vida de outros imigrantes indocumentados que já moram aqui, até mesmo na vida de pessoas em geral, mesmo com documento, que moram aqui também. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso hoje. Olá para você, Carla Marinho aqui. Tô fazendo esse vídeo aqui até um pouco improvisado para poder te atualizar dessas informações que eu acho de extrema importância que no meio a tanta repercussão, né, tanta informação que vem surgindo, que a gente traga fatos. O que isso poderia impactar diretamente na vida dos imigrantes que já moram aqui na Flórida, de outras pessoas em geral, e principalmente para você que pensa em morar nos Estados Unidos, pensa em migrar para cá, e se a Flórida for uma das opções desse estado, o que você precisa estar ciente que vai mudar daqui para frente, né? Atualmente, o governador da Flórida é o Ron DeSantis, e ele é um cara republicano. O que isso quer dizer? Aqui nos Estados Unidos você tem os democratas, você tem o republicano, o que republicano representaria a direita dos Estados Unidos e o democrata a esquerda dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Ano que vem vai ser ano de eleição aqui, principalmente uma jogada mais política. O governador da Flórida, DeSantis, ele quer se candidatar ano que vem, ele pretende se candidatar. Então, seguindo os passos de Trump há alguns anos atrás, o que impulsionou muito as eleições do Trump, ele tá fazendo esse buzz marketing, ou seja, ele tá aparecendo na mídia com mais constâncias, tomando ações muito mais agressivas para que ele realmente seja falado ali, ou seja, ele está querendo pegar o lado mais extremo direito dos Estados Unidos, que é um lado mais anti-imigração ilegal, para poder trazer isso à tona e dificultar algumas leis de imigração. Mas a gente também tem que entender o cenário político, né? Isso tudo que ele está fazendo nada mais é do que uma jogada política para ele poder aparecer mais na mídia, para ele poder trazer o lado dos Estados Unidos que é mais de extrema direita para conseguir votos, inclusive para a eleição no próximo ano. Então, por isso que ele vem se destacando nesse cenário, mesmo que com tomadas de decisão bem antipopulares, digamos assim, para uma grande parcela aí do país. Uma outra coisa importante que você precisa saber também, cada estado dos Estados Unidos tem a sua própria regra, ou seja, a regra que vai ser implementada, essa lei que vai ser implementada, ela acontece na Flórida, não necessariamente ela acontece nos outros estados. É importante você saber também que um governador, um deputado, ele não tem poder sobre a imigração em geral nos Estados Unidos. Uma coisa também que é importante você saber é que lei de imigração é uma lei federal. Por mais que ele venha com essa lei estadual, essa medida administrativa, é importante a gente saber onde cada setor impacta aonde. E é importante a gente falar disso no vídeo também. Então vamos lá. A primeira coisa que foi passada, o que pode impactar mais diretamente nos imigrantes indocumentados, tá? Mais uma coisa importante de você saber também. Essa lei que vai ser validada, ela pode interferir mais diretamente em imigrantes indocumentados aqui. Quem seriam imigrantes indocumentados? Pessoas que vieram através de um visto no aeroporto e esse visto expirou, por exemplo, entrou aqui com visto de turista, o visto de estudante, ou esse visto expirou. Pessoas que entraram pelo México e estão aqui indocumentadas hoje nos Estados Unidos. Pessoas que estão aqui sem a devida permissão legal para estar. Ou seja, essas pessoas podem ser mais afetadas diretamente. Mas não só ela, você pode ver que, dependendo de como isso vai ser validado, vai ser imposto em prática, pode afetar uma sociedade em geral. Primeiro ponto, que a carteira de motorista de quem tem habilitação de outro estado e mora na Flórida será invalidada. Aqui nos Estados Unidos, você tem vários estados santuários onde permite que o imigrante indocumentado, ele ainda assim consiga tirar a carteira de motorista, que é o caso de Nova York, Califórnia, Nevada, Massachusetts. Esses estados, entre outros, permitem que o imigrante sem documento, Massachusetts vai ser validado agora em julho, tá? Vai poder tirar a carteira de motorista. Já aqui na Flórida, somente pessoas com o status válido. Pessoa que está aqui com visto de turismo, depois de 30 dias, ela precisaria tirar a carteira do estado da Flórida. Só que a carteira ela vai ter o prazo de validade do visto de turismo dela, do prazo de permanência aqui, que geralmente é 6 meses ou o tempo que ela permanecer legal. Ou seja, isso já acontecia. Porém,
Agora, quem estiver usando carteira de outro estado, por exemplo, você usa a carteira da Califórnia, você usa a carteira de Nova York e mora no estado da Flórida, usa essa carteira no estado da Flórida, se você for parado pela polícia, a sua carteira vai ser invalidada, ou seja, vai ser como se você estivesse dirigindo sem carteira aqui. Só que na prática, vamos ver como que isso impacta, tá? A polícia, ela não pode parar qualquer pessoa só porque, eu não gostei dessa pessoa, achei esse carro estranho, essa pessoa, achei ela esquisita, eu vou parar. Ele não pode, ele precisa de um motivo para te parar. Então, seja um motivo onde você não parou no pare, ultrapassou o sinal, alguma luz do seu carro de seta está queimada, ou você está acima do limite de velocidade, enfim, você vai precisar de um motivo para ser parado. E se por acaso essa pessoa que foi parada não tiver a carteira do estado da Flórida, ela pode ser até apreendida, dependendo do crime, ou ela pode ser levada à corte. Vamos lá. Isso levaria uma deportação diretamente? Não necessariamente. Quem para é a polícia estadual. E lembrando que regras de imigração, quem pode cuidar é a polícia federal. Porque a polícia estadual, ela poderia fazer, dependendo do crime, da gravidade, é levar essa pessoa para a delegacia, lá ela poderia questionar o status dessa pessoa e chamar o ICE, a Polícia Federal, para aí sim tomar decisão. Lembrando que sempre é válido, você sempre terá o direito de defesa, tá? Não existe você ser deportado direto, sai, pega no seu carro e vai direto deportado. Não tem isso. E na prática, o ICE, que é a polícia que poderia deportar, eles têm uma lista de prioridades de deportar pessoas que cometem crime nos Estados Unidos. Então, para a gente ver como que essa lei poderia ser colocada em prática, você vê várias falhas, porque não existe você ter um policial em cada esquina para sair conferindo a carteira de todo mundo. A polícia tem que te parar se você tiver cometido alguma infração, e mesmo que ela te pare, não necessariamente ela vai te perguntar ali qual é o seu status, onde você tá. Então, assim, são uma série de acontecimentos, uma série de etapas para que isso gere um problema lá na frente. Mas, a partir do momento que uma lei ela foi validada, ela entrar em vigor, qualquer pessoa está sujeito a ela, né? Então, assim, são só detalhes que a gente precisa ficar atento. Eu acho que de todas as penalidades que isso vai trazer, em geral, essa, ao meu ver, pode ser uma das piores, porque você vê muita gente aqui. Hoje você tem perto de 700 mil imigrantes indocumentados morando no estado da Flórida. Quase 1 milhão de pessoas morando aqui. E com certeza, essa seria uma das que mais impactaria diretamente, né? Por conta do uso da carteira. Mas, ao mesmo tempo que você vê uma lei na teoria e uma lei na prática, você vai ver muitas falhas na hora de você implementar isso. Ou seja, eu acho que ele está fazendo isso muito mais para se divulgar, para ganhar mais o mercado da extrema-direita e competir a eleição ano que vem, do que realmente com a intenção de que isso seja aplicado ao pé da letra na prática. As medidas incluem a liberação de 12 milhões para o estado da Flórida transportar indocumentados para fora do estado. O que isso quer dizer na prática, né? Você já viu ele fazendo essas ações, isso acontecendo em outros estados também, como por exemplo no Texas, quando eles pagaram para poder tirar vários imigrantes indocumentados do estado do Texas e levar lá para Martha's Vineyard, né, alegando que esses indocumentados queriam vir para a Flórida. Então ele já se antecipou, né, digamos assim, ou seja, ele poderia repetir isso aqui na Flórida. Uma outra coisa que impactaria muito o mercado também é a exigência que empresas com 25 ou mais funcionários utilizem um programa de E-Verify antes de contratar qualquer imigrante, e a inclusão de uma pergunta sobre a cidadania nas emergências dos hospitais que usam dinheiro do Medicaid antes de atender pacientes imigrantes. Vamos lá, um de cada vez. O que isso quer dizer? Essa parte, né, da parte de contratação de pessoas, eu acho que também poderia impactar muito um cenário social em geral aqui na Flórida, porque você vê que os imigrantes não é só brasileiro, né? Você vê imigrante latino em geral, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Colômbia, Brasil. Então, assim, você vê uma cultura grande de imigração vindo aqui da parte da América do Sul, e você vê também imigrantes de vários cantos do mundo, tá? Não é só isso. Você vê imigrantes de tudo quanto é lado do mundo morando aqui. Só que você vai ver que os setores que o imigrante está mais diretamente em contato vai ser setores de manutenção, construção, limpeza, ou seja, se você está fazendo uma construção, obras, que aqui assim, acontece o tempo inteiro, está construindo um condomínio ali, está construindo um prédio, sei lá onde, e você tem empresas gigantescas com a mão de obra de imigrante, né, muitas vezes esses imigrantes estão indocumentados, imagina eles terem que demitir vários desses imigrantes, porque essa empresa, ela sofreria penalidades, ou seja, ela precisa reportar se os funcionários dela teriam a permissão para trabalhar, uma empresa com 25 funcionários ou mais. E se essa empresa for auditada nesse caso, né, e ela não puder comprovar ali que os funcionários teriam a permissão para poder trabalhar, ela poderia sofrer multas, e se ela for auditada ali, dependendo da segunda vez, ela poderia
perder até a licença, né, para poder estar atuando. Ou seja, a empresa vai sofrer penalidade. Isso faz com que muitas empresas ficam com esse receio. Só que isso não é tão novidade assim. Isso já acontece aqui, se eu não me engano, essa lei já foi validada lá em 2019, no governo do Trump. Só que antes era para empresa com até 10 funcionários. Ou seja, eles deram até uma flexibilizada agora para 25 funcionários, mas ainda assim, claro, né, isso deixa as empresas muito mais coagidas de contratar uma pessoa que não tem documentação, etc. Ao mesmo tempo, até 25 funcionários, eu acho que essa parte da lei, quando ela foi votada, a pessoa chegou pelo menos a pensar onde a maioria das pequenas e médias empresas que contratam imigrantes poderia trabalhar nesse setor e tendo menos do que 25 funcionários e não afetar tão diretamente assim, porque antes isso era para 10, agora isso é para até 25 funcionários, ou seja, acabou que flexibilizou um pouco mais, mas também enrijeceu na segunda parte da regra, né? Porque as empresas ali acima de 25 funcionários poderiam até perder a licença, né? Então, assim, você vê que flexibilizou de um lado, que é acima de 25 funcionários, mas dificultou do outro, onde as empresas que a primeira vez que ela cair numa auditoria, por exemplo, ela poderia sofrer multas, pagar aí perto de $500 por cada funcionário indocumentado. E numa segunda vez, se ela for auditada também, ela poderia ter a sua cassação, a sua licença retirada. Então isso acaba colocando um pouco de medo no mercado de trabalho, né, nas empresas, na hora de contratar, e acaba que todo mundo sofre em geral. Você imagina uma rede de hotelaria que recebe vários turistas locais, deixando de ter lá a sua housekeeper, né, que é a sua pessoa lá que cuida da limpeza do hotel, que cuida da gerência do hotel, porque essa mão de obra de imigrantes, muitas vezes indocumentados, que atuam nesses setores de manutenção. Você imagina essas obras, tanto obra aí de hospital de criança, obra para construir condomínio, casas, enfim, essas obras paradas, o caos que não ia ser. Pessoal do landscape, né, que corta as gramas aqui também, dá essa manutenção no visual. Então, tudo isso, esses setores seriam altamente impactados, né? Então, acho que essa parte é uma parte que a gente ainda tem que aguardar para ver como que ela vai ser implementada na prática, porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, ela já existia, foi adaptada agora, a gente tem que acompanhar como que seria isso na prática. E essa parte também dos hospitais, né? Os hospitais precisariam reportar os imigrantes indocumentados ali que usariam o Medicaid, né? Quanto esse imigrante custou para o governo, por exemplo, tá? Isso não quer dizer que eles vão negar atendimento, tá? Não é isso. Uma vez que, independente do seu status aqui, você se machucou, você precisa utilizar o hospital, você vai ter acesso ao médico, ao hospital, à saúde aqui, independente do seu status. Mas o hospital precisaria relatar se esse imigrante, por exemplo, que estaria indocumentado, né, e tem acesso ao plano de saúde, o Medicaid aqui, quanto custou esse problema dele que foi resolvido, foi custeado pelo governo. Então, assim, eles teriam uma média ali de custo que esses imigrantes teriam aqui para o estado da Flórida, né? Só que, ok, na lei estaria sim, só que a lei é muito vaga, eles não especificam muito bem. Ou seja, na prática, na hora da implementação, como que isso seria? Como que o enfermeiro vai lá e na hora de atender, pergunta para a pessoa qual é o seu status, como que isso relataria? Porque ele não vai pedir para a pessoa comprovar. Então, muitas vezes a pessoa poderia falar o que ela quer ali, não tem como medir muito bem, não tem como comprovar. Inclusive, é regra que somente a polícia de imigração, o ICE, né, poderia saber do seu status ali. Como que uma pessoa que é um profissional perguntaria? Então, assim, você vê várias falhas de implementação dessa lei, o que com certeza dificulta no dia a dia. Essa lei também tem chance de ir para a Suprema Corte e eles cancelarem, né? Porque você vê que tem várias falhas, inclusive falhas que invadem ali até direitos humanos, digamos assim, né? E outra parte da lei também fala que quem transportar imigrantes sem documentos de outro estado para a Flórida será considerado traficante de pessoas. E essa é uma das partes mais incongruentes dessa lei, né? Que ficou muito vago, ficou muito geral. Inclusive, isso foi até modificado da primeira versão para agora, para dar a entender que é quem está vindo com a intenção de transportar imigrantes ilegais. Vocês sabem que tem muitos coiotes, né, que atravessam as pessoas pela fronteira, que trazem as pessoas de maneira ilegal aqui. Só que como essa lei estava muito vaga, deu muito ar de questionamento. Por exemplo, um Uber que está transportando um passageiro, se ele for parado pela polícia e o passageiro, ele fosse um imigrante indocumentado, esse motorista, ele teria que ser preso por isso? Ele teria que pagar a pena de estar transportando imigrante? Ou você vê, por exemplo, o cara que dirige o ônibus de escola, você vê uma criança que está lá dentro do ônibus. Essa criança, os pais dessa criança estariam indocumentados. Esse cara também estaria infringindo a lei? Ele estaria transportando imigrantes indocumentados aqui para dentro? Então, assim, ficou muito vago esse questionamento, essa parte, e por isso que eles tentaram dar a entender que a pessoa que está vindo de outro estado aí, trazendo imigrantes ilegais, mais voltado para intenção, né? Mais voltado ali como se fosse ali para coiotes ou pessoas realmente transportando imigrantes indocumentados aqui para o estado. E se você pega esse pacote de leis que pode entrar em vigor
que vai precisar só da assinatura do DeSantis e vai entrar em vigor, você vê que é algo muito mais voltado para um marketing da imagem pessoal dele, para poder impulsionar a imagem dele no próximo ano, que é um ano de eleição aqui nos Estados Unidos, do que algo realmente prático e palpável para ser colocado em prática. Então, lógico, a gente tem que esperar colocar isso em prática. Eu sei que muita gente fala, então é só mudar da Flórida, e não é tão fácil assim. Você vai ver que tem mais de 700 mil imigrantes indocumentados aqui. Às vezes são pessoas que os filhos estão na escola, tem família aqui, tem o trabalho aqui, a vida dele tá aqui. Ele mora aqui há anos, então assim, não é tão simples falar, então muda de estado, né? Então muita gente vai aguardar para ver o que realmente acontece na prática. A teoria é uma coisa, na prática é outra, principalmente que essa lei é muito ampla, não tem nada muito específico ali na hora de ser colocada em prática, né? Então a gente tem que aguardar, e também tem chances dessa lei ser derrubada, por ela estar passando até de um certo limite ali do lado mais humano, né? Então assim, a gente tem que aguardar o que vai ser. Se você pensa em vir para os Estados Unidos, né, e você, por exemplo, nesse primeiro período que você vai vir, você vai ter um visto aqui, mantenha o seu status válido no país. E se você quer vir para os Estados Unidos e por conta dessas mudanças, né, você acha que a Flórida pode estar num cenário um pouco mais tenso, ou não queria arriscar estar aqui, existem vários outros estados santuários nos Estados Unidos, né? O que é um estado santuário? É um estado que é mais pró-imigrante, defende mais essa parte da imigração e você teria mais direitos, que é, por exemplo, o caso da Califórnia, Utah, muitas vezes em Massachusetts agora vai liberar carteira de motorista também, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, então tem vários outros estados que poderia estar sendo a sua primeira opção, até você se estabilizar, resolver essa parte da sua legalização, porque eu sempre bato na tecla, chegar no seu green card é sempre o melhor caminho para você morar de forma legal e para sempre aqui nos Estados Unidos. Lembrando que essa lei de imigração, ela não é contra todos os imigrantes, e sim contra imigrantes que estariam indocumentados. Lógico, né? Ela sendo implementada, isso vai afetar todo mundo de uma maneira geral. É importante a gente se atualizar e acompanhar também a diferença da teoria para a prática, quanto isso mudaria na prática. Vários pontos aqui já existiam na Flórida, só que eu acho que ele foi um pouco mais agressivo nas propostas, justamente para alavancar a imagem dele para o cenário de eleição do próximo ano. E aí, o que você acha disso? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, chegar na sua legalização é sempre a melhor opção. E Carla, quais caminhos, quais maneiras que eu poderia chegar no meu green card, né? Você tem o processo de EB1, processo de EB2NW, que eu falo muito aqui, que é quando você tem aí o seu bacharelado com mais 5 anos de experiência na sua área, pelo menos, você já poderia ser elegível. Você tem o EB3 também, que é quando você, mesmo sem experiência na área, mesmo sem bacharelado, você tem uma proposta de empresa americana para te patrocinar, e aí sim, o processo aprovado, você pega o seu green card, a sua legalização. Então tem vários caminhos, tem o visto de casamento, tem o SIJ. Então lembra de checar todos os links importantes para você entrar em contato e obter o nosso suporte, vai estar na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo pelo celular, clica no título que vai abrir a descrição e você vai conseguir clicar nos links para entrar em contato. Vai lá no meu Instagram também, que é @carla.marinho com 2 Os no final, que lá eu tô todos os dias trazendo mais informação para te ajudar no seu planejamento de migrar. É importante que a gente se mantenha atualizado, se mantenha pesquisando e tome sempre a melhor decisão possível, né? Então sempre que tiver informações do tipo, sempre que precisar atualizar vocês de qualquer coisa, eu vou estar aqui passando essa informação adiante, tá bom? Dá um like se você gosta desse tipo de conteúdo mais informativo também, que isso motiva a gente sempre se manter atualizado e trazer esse tipo de conteúdo para você. Um beijo, continua assistindo os próximos vídeos do canal e a gente vai acompanhar as próximas informações.